Olá pessoal, boa tarde. Peço desculpas pelo atraso, estávamos com uma variação de sinal que poderia prejudicar. Agora sim estamos firmes aí com o sinal da nossa querida e amada NET, claro, né? E sejam bem-vindos ao NED, ao Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita. Estamos hoje com uma paisagem exatamente a caráter, muita chuva, muito frio. Aliás, o Santista ele tem uma característica, né? Quando faz um frio de 17 graus, ele parece estar no Polo Sul, né? Então ele coloca mais ou menos umas 5 camisas e mais umas 2 calças, mais ou menos, e umas 2 meias, porque o Santista está acostumado a andar de chinelo de bermuda, né? E camiseta regata. Então quando ele pega um frio desse, parece que ele está no, né? Está parecendo um pinguim, né? Parecendo um pinguim. Gente, então mais uma vez, desculpas, daqui a pouquinho então já estamos com a programação pronta e eu quero apresentar esse rapaz aqui, ó, novinho, ó, tem seus 20 anos, olha ele aqui do lado aí. 20 anos. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao NED. Nós estamos aqui, ó, na varanda da casa de campo do Zé, entendeu? Antes fosse. Antes fosse. Muita chuva lá fora, muito frio. Eu sei que muitos de vocês vão ver sentadinho aí no sofá, com o cobertor, né? O chazinho quente do lado. E vamos participar. Mais uma vez eu quero pedir para vocês que essa semana nós iniciamos o projeto Encontro Entre Dois Mundos, onde nós estamos trazendo radionovelas, normalmente da psicografia de Francisco Xavier, do próprio André Luiz, né, o psicografado pelo Chico, com a mensagem de André Luiz. E nós estamos com uma obra maravilhosa que é muito explicativa, envolve muito a família, chamado Sexo e Destino, apesar do nome Sexo e Destino, mas não é só de sexo, muito pouco falar sobre sexo, na realidade é todo um projeto reencarnatório de um grupo de familiares, inclusive familiares espirituais, que muitos não estão encarnados, mas fazem parte. Então é muito interessante. Eu peço para vocês que ouçam, e não só ouçam os capítulos, mas que comente também, né? Vamos agilizar, vamos fazer com que o grupo, né, seja além do bom dia, boa tarde, boa noite, pô, pessoal, tudo bem? A gente vamos fazer desse grupo bem dinâmico, para que todos nós possamos, de alguma forma, interagir uns com os outros, tá bom? Nós somos mais de 90, então vamos começar a gente participar, tá bom, gente? Sejam muito bem-vindos e vamos lá para a nossa... deixa eu só dar uma boa tarde aqui para a Rosemary Caetano, Cortez Caetana, Delmira Ciccone, Moutinho, a Renatinha que cuida aqui da porta aqui, Carla Renata, vovó, né? A Rosana Galvão de Oliveira, Urânia Trudes, Urânia, tudo bem? Urânia. Beatriz Souza, boa tarde, gente linda. Acho que você está vendo outro programa, gente linda. Só se for linda no sentido da alma, e mesmo assim não é linda. Tu não está entendendo. É que ela é evidente, está vendo os espíritos que estão à nossa volta. Não é com a gente, não é com eles. Pô. Agora eu entendi, viu, Beatriz? Obrigado, viu? Obrigado pela presença. Rose Amorim, boa tarde. Alcina Medeiros, boa tarde. Grande Alcina, um beijo. Salete, Cláudia Ribeiro, boa tarde a todos. Claudinha, minha querida. Boa tarde, Zé. E chama de Juninho. Juninho. Magali Martinello de Oliveira, boa tarde. Pessoal, vamos começar com o quê? Com música? Com música de Vansan. 3 minutinhos de música aí? É isso? Pra gente já ir harmonizando o ambiente. Essa voz dele gostosa, harmonizar o nosso ambiente. Vamos lá. Tá certo. Vamos lá, gente. Assistam aí, então, Vansan. Não sei, não sabe ninguém, porque canto um fado neste tom magoado de dor e de pranto, e nesse tormento todo sofrimento, eu sinto que a alma cá dentro se acalma nos versos que canto. Foi Deus que deu luz aos olhos
perfumou as rosas, deu ouro ao sol e prata ao luar. Foi Deus que me pôs no peito o rosário de penas que vou desfiando e choro a cantar. E pôs as estrelas no céu, fez o espaço sem fim, deu luto às andorinhas, aí deu-me esta voz a mim. Se canto, não sei o que canto, misto de ternura, saudade e ventura, talvez de amor. Mas sei que cantando, sinto mesmo que quando se tem um desgosto e o pranto no rosto nos deixa melhor. Foi Deus que deu voz ao vento, luz ao firmamento e pôs o azul nas ondas do mar. Foi Deus que me pôs no peito o rosário de penas que vou desfiando e choro a cantar. Fez poeta o rouxinol, pôs no campo alecrim, deu flores à primavera, aí deu-me esta voz a mim. Ai, Jesus! Ai, Jesus! Né? Essa música é portuguesa, a Regina Lago está falando que está lembrando do pai, e realmente é uma música muito linda, ainda mais na voz do Vansan. Eu estava falando aqui para o meu amigo que o Vansan ele tem a voz parecida com o Gerry Adriani, né? Tudo bem, tem gente que não sabe quem é Gerry Adriani, os mais novos e tal, mas Gerry Adriani foi um cantor, né? Fez muito sucesso, e ele tem a voz muito parecida, e ele fala que ele tem a voz parecida com o Gerry Adriani, né? E aí, meu amigo, vamos para o estudo? Vamos. Dá um abraço pro pessoal do YouTube que você me lembrou. Ah, é verdade. Ó, só terminando aqui, a Rosemary Caetano falou que adora o Vansan. A Regina Lago falou que lembrou o pai, né? Ela até botou um coraçãozinho. A Luciana Bezerra também, boa tarde, mandou um coraçãozinho para todos nós. Pessoal do YouTube, pessoal, a gente não esqueceu de vocês, a Lady Del Ciccone, ela sempre entra no YouTube, né? Adora Aparecida Nascimento Silva, boa tarde, uma boa aula para nós. Rita Gonçalves, boa tarde a todos. E Maria Aparecida Gonçalves, boa tarde. Sejam bem-vindos todos vocês, por favor, vão aí divulgando que nós estamos já em aula, já em andamento. Tá Abraços ao netianos, youtubianos. Tá bom. Podemos ir para o estudo hoje? Pessoal, presta muita atenção, tirem dúvidas, perguntem. Às vezes o vídeo, às vezes se a gente não prestar atenção, passa batido alguma informação, e está aqui o nosso amigo para tirar essas dúvidas aí, tá bom? Vamos lá? Vamos começar? Vamos lá. Primeira ordem, espíritos puros. 112. Características gerais. Nenhuma influência da matéria. Superioridade intelectual e moral absoluta, com relação aos espíritos das outras ordens. 113. Primeira classe, classe única. Percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Tendo alcançado a soma de perfeição de que é suscetível a criatura, não tem que sofrer mais provas nem expiações. Não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, realizam a vida eterna no seio de Deus. Gozam de inalterável felicidade, porque não estão sujeitos
nem as necessidades, nem as vicissitudes da vida material. Essa felicidade, porém, não é a de ociosidade monótona, vivida em perpétua contemplação. Eles são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens se executam para a manutenção da harmonia universal. Comandam a todos os espíritos que lhes são inferiores, ajudam-nos a se aperfeiçoarem e designam suas missões. Assistir os homens nas suas aflições, estimulá-los ao bem ou à expiação das faltas que os mantém distanciados da suprema felicidade, é para eles a ocupação agradabilíssima. São designados às vezes pelos nomes de anjos, arcanjos ou serafins. Os homens podem comunicar-se com eles, mas bem presunçoso seria quem pretendesse tê-los constantemente às suas ordens. Ok. Vamos falar? Bora. Vamos lá? A câmera é sua. Bem, gente, como falar desses espíritos puros, né? Como a gente entender? Está muito, muito longe. É como se uma criança de 2, 3 anos de idade fosse descrever um adulto de 90, 80 anos em nível de experiência e conhecimento. Os espíritos puros, né, que já se desprenderam totalmente da matéria, ou seja, não tem mais perispírito. O que é mais importante nós entendermos é que esses espíritos, eles não possuem mais perispírito. Ou seja, por quê? Porque o perispírito, ele é o intermediário entre o espírito, que é a essência divina, que é a energia, que é a inteligência primaz, né? Por que primaz? Ela está no processo de desenvolvimento. Quando eles chegam a espíritos puros da primeira ordem, né? Tem a segunda ordem e a primeira ordem. Quando ele está na primeira ordem, que ele está com a energia, ele é energia pura, ele não tem matéria no sentido perispiritual, orgânica, né? Porque a matéria, todos nós sabemos que a energia é matéria, né? A energia é a matéria desassociada, ou seja, a energia são átomos. Quando desassocia, cria-se energia, quando se agrupa, cria matéria. Então, eles são espíritos que não possuem mais a parte perispiritual, a parte orgânica em nenhum sentido. Por que eu estou falando isso? Porque nós ainda trazemos da nossa reminiscência, da ancestralidade religiosa, quando se fala em Deus, ainda hoje, poucas pessoas ou poucos de nós não conseguem imaginar diferente daquele ser barbudo, né, forte, uma fisionomia branda, lá sentadinho no trono, decidindo quem é bom e quem é mal, quem vai para o seu lado direito, quem vai para o seu lado esquerdo e assim por diante. Então ainda fica difícil de nós entendermos, mas na realidade o espírito, quando ele se torna puro, o que ele faz é uma comunhão de energia com Deus, ou seja, essa criação que nós chamamos de Deus, que na realidade não é o ser, Deus não é o ser, Deus é uma energia sublime que ainda nós desconhecemos, temos muitos e muitos milhares de anos para conhecer a criação. Aí vocês podem me perguntar, mas e Jesus era um espírito puro? O que vocês acham? Jesus era um espírito puro ou não era um espírito puro? E aí, José? O que você acha? Vou botar o Zé numa fria, ele sempre me põe numa fria, hoje eu vou me vingar dele. Peraí. Você me pegou que eu estava arrumando as coisas. Peguei o Zé de supetão. Ele nunca pergunta para mim. Jesus é um espírito puro? Poxa. Não, os espíritos puros não estão num patamar acima. Jesus ainda não tem determinadas tarefas aqui. Ele tem uma tarefa aqui no planeta ainda, não tem? Não, ele está a caminho da pureza. Não é isso? Então veja bem, Zé, foi bem colocado, Zé. O Zé saiu bem. O que acontece? A gente entende como espíritos puros, né? Aquele espírito que não encarna mais, né? Exatamente. Isso, que não encarna mais, então ele está livre da encarnação. Por quê? Por que eu te perguntei isso? Porque para mim também é mais ou menos assim, por que Jesus reencarnou, se ele é um espírito puro, né?
ele é um espírito elevado. Se nós formos... Porque no livro dos Espíritos, ou em todas as obras, nenhuma obra diz que Jesus é um espírito puro. Diz que é um espírito elevado. Ok. Né? Então, realmente, Jesus ainda está indo num processo de pureza. Por quê? Por que que reencarnou? Porque Jesus, segundo o próprio Chico Xavier, confidenciou para Geraldinho, que está com o Chico desde da sua adolescência, digamos assim, ele confidenciou por quê? Porque Chico, segundo o próprio Chico e todos aqueles que falam que tenha o conhecimento da vida de Chico, ele tinha uma afinidade muito grande com Jesus, já desde a época de Francisco de Assis e assim por diante. Ele sempre teve essa afinidade. Ele conseguia, de alguma forma, ver o corpo perispiritual de Jesus, ou o corpo que Jesus utilizou aqui no planeta para fazer a sua tarefa, né? Junto a nós. Então, na realidade, Jesus, ele é governador de 5 planetas, segundo o próprio Chico. Né? Um planeta que está em construção, um planeta primitivo, que ele denominou o nome de Crion, né? Um planeta que digamos assim, está nessa fase de provas e expiações para a regeneração, que é a Terra, e um outro planeta que está regenerado, né? Que é o de Capela, né? Um dos planetas do Sol de Capela, porque o Capela não é um planeta, Capela é um Sol de 8ª grandeza, porque Capela ela é da Pleiade do Cocheiro, né? Constelação do Cocheiro, e lá tem 2 sóis, que chamam esses sóis Capela, né? São 2 sóis. E nesses sóis, que nem aqui, que nem o nosso Sol, a Terra, ela pertence ao nosso Sol. Um desses planetas, ele está no processo regenerativo. Né? E nesse processo regenerativo, Jesus é governador daquele planeta. E ele é governador também de Sírius, né? Que é um planeta já acima do processo regenerativo, é um planeta felizes, né? Dos mundos felizes. Esses 5 planetas, esse grupo de espírito, na qual ele tem a responsabilidade, ele é responsável por esse grupo de espírito que está nesse processo evolutivo, porque nós passamos pelo primitivo, né, o planeta Terra, nós passamos pelo processo primitivo, entramos nos provas e expiações, quando nesse processo primitivo, aqueles que estavam, vocês estão lembrados de Capela, Capela é um planeta de responsabilidade de Jesus, aqueles espíritos que não se adaptaram em Capela, não acompanharam o processo evolutivo, regenerativo, ou seja, bombaram de ano, como para não prejudicar a escola, digamos assim, o planeta escola e aquele grupo que continua evoluindo, eles foram degradados para a Terra no processo primitivo para fazer uma segunda época. Né? Digamos assim, ficaram de DP e vieram para a Terra e passaram esse processo desse período. Hoje nós estamos passando a mesma coisa que Capela passou. Ou seja, estamos passando do provas e expiações para o processo de regeneração. Eu sei que eu estou insistindo nisso, já conversamos quase sempre sobre isso, porque isso é importantíssimo para cada um de nós não podemos esquecer disso. Porque se nós não acompanharmos esse processo evolutivo de provas e expiações que estamos começando a deixar a partir da década de 70, onde iniciamos o processo regenerativo efetivamente, e hoje nós estamos dentro do processo regenerativo, no coração do processo regenerativo, onde vai estar havendo um expurgo. Não expurgo ainda não é um expurgo de espíritos, ainda temos uma chance, mas o expurgo da imoralidade. Nós hoje estamos expurgando a mentira, porque hoje estamos na era da luz e tudo aquilo que for mentira, que for imoral, ele está sendo aflorado. Não tem mais como esconder. Antigamente falava-se que a mentira, né, se descobria, vinha a cavalo, né, a resposta do problema vinha a cavalo. Hoje não vem mais a cavalo, né? Hoje é pela internet. Você ligou, já tá você fez agora, já estão te filmando
te fazendo uma selfie dos seus erros. Então, hoje estamos no ápice dessa mudança de prova e expiações para regenerativo. Por isso que nós estamos vivendo esse conflito mundial, esses absurdos que nos deixa indignado, revoltado, porque nós temos que realmente decidir o que nós queremos. Se queremos continuar ainda expiações, provas e expiações, ou passar por esse processo regenerativo. Se nós não quisermos, que é o direito nosso, o universo não interfere em nossas vidas, os espíritos evoluídos também não interferem nas minhas decisões. Se eu cometer erros, eu vou responder por isso. O que vai acontecer? Nós migraremos para Crion, que é um planeta primitivo. Como no universo nada se perde, tudo é aproveitado, até aqueles que não querem se desenvolver ou evoluir, Jesus, como governador, amando da criação, ele não joga num canto, então fica aí. Não, ele põe num planeta primitivo para quê? Para que o conhecimento daqueles que estão aqui ir para esse planeta e impulsionar. Ou seja, nada se perde no nosso universo, né? Tudo se transforma. Então, nesse processo regenerativo, e Jesus, que é um espírito de autoestima, evoluído, ele tem responsabilidade conosco. Então, ele é um governante de 5 planetas. Mas ele ainda não é presidenciável, digamos assim, que seriam os espíritos puros, né? Ele não é presidenciável. O que ele faz, ele está naquela classe em que ele fica feliz, se eu posso dizer essa linguagem esdrúxula, né? Para perto de Jesus, felicidade, né? Uma coisa que é muito mais sublime do que isso. De sabermos que nós estamos evoluindo. E também se preocupa com aqueles que não estão. Então ele está sempre ajudando para que nós tomemos a decisão. E ele encarnou no nosso planeta porque essa tarefa, porque é uma coisa particular minha, gente, dentro dos meus estudos eu tirei para mim, que toda criatura divina, todo ser divino, sem exceção, desde o átomo até chegar além do arcanjo, todos nós temos uma única missão, que é para conosco. A minha missão é comigo, me tornar um ser melhor, me tornar um espírito evoluído, me tornar um espírito amoroso para poder comungar com a criação que nós chamamos de Deus. Ainda, né? Um dia vamos ter a linguagem correta. Mas essa comunhão. Porém, nós temos inúmeras tarefas que são ferramentas para me ajudar a me tornar esse ser melhor. Jesus tem a tarefa dos 5 planetas e com cada um deles somando tudo dá bilhões, trilhões de espírito em processo evolutivo. Né? Jesus, ele é responsável, ele é o modelo e guia, né? É o nosso modelo e guia para esses bilhões, trilhões de espíritos que estão unificado nesses 5 planetas. Hoje nós somos uma família. A gente acha que família, nós comentamos semana passada e retrasada sobre a família não é só consanguínea, é principalmente espiritual. E nós somos uma família onde trilhões de espíritos que envolvem esses 5 planetas, somos uma família só. Nesse agrupamento nós vamos nos ajudar. É assim que funciona o universo, um agrupamento. Inclusive, gente, dando mais uma palhinha sobre esse Encontro entre os Dois Mundos, o livro Sexo e Destino, ali explica muito bem no decorrer, para a gente entender o que é família, que vai muito mais além dessa consanguinidade. Então, família é isso. Jesus é o nosso patriarca dessa grande família espiritual. Porém, acima de Jesus, que é um Cristo planetário, existem os Cristos galácticos, ou seja, aqueles que estão acima dele, que o orientam. Por exemplo, quando ele esteve aqui encarnado, vamos pensar em protetor. Quem era o protetor de Jesus? Né? Quem é que respondia a Jesus, a Deus? Não. Quem respondia a Jesus era Deus através ou seja, essa força suprema, né, que através de espíritos, Cristos galácticos, ou seja, espíritos que estavam acima dele, protetores dele, chegavam até ele e orientavam na sua pureza. Jesus levou
segundo algumas informações, de 4 a 5 mil anos se preparando para reencarnar. Por que se preparando? Vocês imaginam um oceano? De repente eu tenho que colocar um oceano dentro de um copo d'água. Imagina a energia de Jesus. A preparação do reencarne de Jesus, a gente não tem ideia. A gente é muito simplista, né? Nascer uma manjedoura, filho de uma virgem. É muito simplista o nosso caso. Mas o planeta como um todo se preparou para Jesus reencarnar. Cheio de perguntas aqui para você. Opa, então eu vou parar de falar um pouquinho e vamos tentar responder esse pessoal aí. Tá, antes de mais nada, eu queria só avisar, ouviu, Urânia? Urânia e a Renata estavam falando da música que lembra da avó, trouxe saudades, tá? Lembrando aqui. Vamos lá. Tem uma série de perguntas, vai ter que ser bate-bola, senão você não vai conseguir responder todas. Vambora. A Eliana Fernandes falou assim, no livro Obreiros da Vida Eterna, tem um capítulo em que o espírito evoluído teria que trazer uma mensagem, mas não tinha mais condições de se materializar, porque não tinha mais usado o corpo para reencarnar. Então fizeram doações fluídicas para ele, mas ele só conseguiu materializar a cabeça. Então apareceu com um sol atrás de umas árvores e falou com eles. Perfeito. É o que nós conversamos, minha amiga. Você completou. No caso, que eu fui dito, como Jesus tinha uma grande tarefa, porque era a responsabilidade dele da terra, e nós precisamos ouvir o que ele falou, ele levou, que nós dissemos, de 4 a 5 mil anos, preparando o seu campo eletromagnético, o seu campo energético, fazendo uma condensação de energia junto com os fluidos do planeta, porque ele tinha que vir um corpo físico. Então, o que acontece? Existe uma especulação, apócrifos, né, como a gente costuma dizer, não existe, de que Jesus, ele suava sangue. Por quê? Porque era muita pressão vibracional, de que ele tinha dores, porque era pressão. Isso é que eu falei, é apócrifos. Muitos dizem, por isso que eu estou falando, não estou afirmando. Por quê? Porque era um espírito que teve que se preparar durante muitos milênios para poder reencarnar. E até Maria, veja bem, Maria tem uma história contada por Milanês. Milanês foi aquele possível discípulo que deixou de ser apóstolo de Jesus, que foi aquele rico que perguntou para aquele rapaz, que perguntou para Jesus assim, o que ele teria que fazer para poder entrar no apostolado dele. Jesus fala, eu tenho que ser bom, eu sou, amar pai e mãe, ou seja, tudo. Quando chegou, eu falei assim, agora você tem que largar tudo, sua riqueza, dar para os pobres e vir comigo. Aí ele desistiu, ele não veio, ele foi embora. Depois ele conta a história, ele psicografa a história de Maria, que é uma história maravilhosa, chamada Maria de Nazaré, de Milanês. Quem puder, eu vou, inclusive, terminando esse Sexo e Destino, esse audiobook, eu pretendo colocar essa história, porque é uma história maravilhosa que acho que todos nós temos que conhecer. Então Jesus passou por esse período que foi muito difícil. E realmente, concordo, esses espíritos que já não tem mais densidade perispiritual, quando ele apareceu com o ectoplasma daqueles à sua volta. Mas o que aconteceu? Provavelmente que quem estava lá não conseguiu materializar ele com todo. Mas, por exemplo, Peixotinho, Chico Xavier conseguia fazer isso. Perfeito. Temos... A Delmira Santos fez um comentário. Então, Chico Xavier ainda não é um espírito puro? Com certeza. Com certeza. Chico Xavier é um bom espírito. Por mais difícil que seja para entender, é um bom espírito. Puro não. Ele era provavelmente, não sei, eu não sou nenhum vidente, também não tenho, talvez ainda tenha que reencarnar ainda mais para frente, aí, quando a gente for já regenerado. Daqui a pouco teremos tem pessoas que não estão concordando com algumas coisas. Poxa, é dessas que eu gosto, viu? Pessoas que não concordam. Vamos lá, Alcina Medeiros. Jesus é um espírito puro, apenas reencarnou para ser o nosso guia e modelo. Espíritos puros são espíritos que não precisam reencarnar. Deixa eu colocar aqui. Isso, não precisam reencarnar como provas e expiações, mas podem como missão.
É dessa forma que entendo. Jesus faz parte dos espíritos crísticos. Isso, respeito o que você está falando realmente. Jesus é o Espírito Cristo. Mas lembre-se que toda escala, ele tem um grau, né? É que para nós, viu, Alcina, respeitando você, e não discordando, mas apenas a nível da gente, tudo na vida tem graus. Concorda comigo? Nós ainda estamos muito, muito longe de entender essa classificação, né? Nós somos crianças demais para entender essa classificação e a nível de pureza. Mas concorda comigo que dentro de uma escala de espíritos puros, existe aqueles que estão muito acima, né? Então, eu entendo o que você falou. Realmente, Jesus, ele reencarnou porque ele tinha uma responsabilidade para conosco, para aquele momento que nós estávamos passando. E ele não reencarnou apenas para a sua grande tarefa, né, ou a sua grande missão. Ele reencarnou porque ele teria que ser o divisor de águas antes de Jesus, tanto é que existe o ACDC, né? Eu acho que a gente tem uma certa limitação com essa questão dessa escala. Sim. A gente ainda precisa disso. Anota, quem é o coordenador? A gente ainda precisa ter isso. Mas na visão deles, é óbvio que deve existir, né, espíritos acima da pureza, acima. E isso pouco importa também, né? O importante. Agora, o caso de Jesus, que a Alcina falou, e ela até me corrigiu quando eu falei que Jesus não era o espírito puro, não porque ele abraçou essa missão aqui na Terra, mas exatamente por isso que você falou. Eles dividem tarefas, né? Eles têm. E não é o suprassumo, ainda não é. Ainda não. Mas a nossa visão é muito pequena para enxergar isso. Exatamente. Eu penso o que eu quero dizer é o seguinte, veja bem, talvez eu não tenha me fazer entender. Não é que Jesus não seja o Espírito puro, com certeza é o Espírito puro. Claro. Não é isso que eu estou falando. Tanto é que ele já chegou no grau de passar por tudo que passou e não ter ressentimento de nada, né? Não é isso. É que acima de Jesus existe escalas. Ele está na escala, talvez eu vou me redimir do que eu falei. Ele está na escala de espíritos puros. Mas acima dele existem aqueles que não só não têm mais necessidade de reencarnar, como não reencarnarão. Porque já estão num grau em que estão coordenando talvez uma pleiade de planetas e, sei lá, até uma galáxia, né? A gente não alcança isso. Não alcança, exatamente. A gente não alcança. Vamos em frente que tem muita coisa aqui. Pelo menos da minha parte, é muita infertilidade, eu realmente não consigo enxergar além disso, né? Olha, a Delmira... Obrigado, Alcina. A Delmira Ciccone Moutinho fez um comentário assim: hoje a mentira vem a jato. A jato algum comentário que você fez isso. É que eu falei que hoje em dia não dá mais para esconder nada. Isso. Né? A Eliana Fernandes completou. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel diz que Jesus encarnou uma vez na Terra e não reencarnou há 2000 anos. E esteve também quando o mundo estava em formação, porque ele mesmo ajudou a formar. Nossa, você fez Emmanuel, né? Exatamente. Aí ele, segundo a questão 621 do Livro dos Espíritos, Jesus é um espírito mais evoluído que passou pela Terra. Certo. E é o nosso modelo e guia. Certo. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel diz que Jesus faz parte de um grupo de missionários crísticos, que não falharia em sua tarefa. Isso. Para nós, Jesus é um espírito puro, porque não precisa mais reencarnar. Ele pode ter outros tipos de evolução, porque sempre estamos evoluindo, mas seguindo a definição de espírito puro do Livro dos Espíritos. Ele seria puro. Sim. Então, você já colocou isso. É que eu falo, é que nós comentamos, né? Na realidade, eu concordo plenamente, Jesus é o Espírito puro dentro da nossa ótica, como o próprio Emmanuel falou. Né? Emmanuel, né? Na realidade, dentro o que Emmanuel falou? Dentro do planeta Terra, né? Sim. Só que nós temos que lembrar que acima da Terra nós temos planetas como Saturno, que Saturno é um mundo felizes. Né? E qual é o Cristo de Saturno, né? Entendi. Né? Mas, gente, Jesus, eu sei que é um pouco bem... Pode discordar dele, discordar. Eu gosto quando discorda, eu acho que é importante discordar, esse grupo é para isso mesmo. Olha, a Regina Lago fala assim: Nilton, você havia dito que o espírito pode estacionar, não retroagir. Agora você disse que pode voltar em um patamar. Não entendi.
Como é que é? Não entendi. Não entendi a Ó, pergunta. Newton, você havia dito que o espírito pode estacionar, não retroagir. Isso. Agora você disse que pode voltar a um patamar. Eu não entendi. Não, em que momento? Eu é que não entendi a pergunta. Eu falei que pode voltar? Não. Eu acho que talvez eu não tenha me fazer entender. O espírito, a nível de conhecimento, ele jamais regride mentalmente. Ele não, aquilo que você conheceu está gravado, esqueceu. Tudo aquilo que eu conheço está gravado. Eu jamais vou voltar. Por exemplo, vou dar um exemplo. Tem gente que fala que na outra encarnação e reencarna como um animal. Isso não existe. Ele já só eu vou falando esse exemplo bem forte para entender. Ele jamais regride. Um espírito jamais regride. Agora, eu não entendi o que você, em que momento você entendeu o que eu disse. Quem eu regrediu? Jesus está falando que está regredindo, eu não entendi a pergunta. Não, Jesus não foi. Jesus não abraçou uma missão. Teve que reencarnar, teve que usar um corpo, né? Acho que é isso. Eu queria que você me explicasse, porque eu não entendi sua pergunta. Regina, explica melhor para a gente poder entender em que momento que ele falou isso. A Eliana Fernandes falou assim, ó, um milênio Jesus teria levado para reencarnar, segundo informações. Ótimo. Perfeito, não contesto, é isso. A Denise Garcia está contestando. Me desculpe, meu amigo, mas muitos espíritos de alta envergadura afirmam, sim, que Jesus, nosso mestre, vai além de espíritos puros. Ele está na categoria de espírito de esferas... Peraí, que está difícil aqui abrir aqui. Opa! Achei. De esfera crística. Por isso, Cristo, me desculpe, mas a sua explanação acaba com fundo, que está conhecendo a doutrina em pouco tempo e também um pouco de estudo. Estão questionando essa questão. Sim, e colocando Cristo no patamar. Sabe o que acontece? Eu entendo. Quem foi que falou? A Denise. Viu, Denise? Eu até entendo, porque para todos nós, é um tanto quanto assim, Jesus, né, na nossa visão, é um tanto quanto intocável. Em nenhum momento eu desmereci o ser Jesus, né, o Espírito Jesus. E o que eu quero que justamente essa minha intenção é de nós tentarmos nos libertarmos dessa nossa visão de idolatria, né, de idolatria. Jesus é o nosso modelo e guia, tem que ser seguido por tudo aquilo que ele nos deixou. E outra coisa, Cristo é uma linguagem terrestre, chama Cristó, né? Cristó, ou seja, é aquilo que está acima de todos nós. Ele está realmente no planeta Terra. O próprio Emmanuel disse que no planeta Terra não existe nenhum ser superior a Jesus. Ele é um espírito puro? Sim, é um espírito puro. Em nenhum momento eu disse que ele não é um espírito puro. Eu disse que dentro da escala de espíritos puros, existem aqueles espíritos que estão muito além de Jesus. E nós temos que entender isso. Jesus mesmo nos falou, podes fazer o que eu... Veja bem, ele completamente liberto da sua, digamos assim, da sua vaidade que nós temos e do conceito pessoal, ele falou, vocês podem fazer o que eu faço, e ainda complementou, e muito mais. Porém, a decisão é nossa de fazer isso. Em nenhum momento, eu vou falar de novo, eu não quis aqui dizer que Jesus não é um espírito puro, eu não falei isso. Eu falei que Jesus está numa escala dentro dos espíritos puros que ainda tem um processo evolutivo. E não denigre a imagem de Jesus, nós reconhecemos que ele faz parte dos Cristos. Tanto é que existem Cristos planetários, assim por diante. Mas se nós, ao desencarnarmos, é isso que nós temos que entender, ao desencarnarmos esse planeta, ou formos a outros planetas, provavelmente aquele espírito puro que nós vamos assim seguir a referência esteja acima de Jesus. O próprio Jesus, quem é que é a referência dele? Porque a vida é assim, a gente não está sempre seguindo uma referência. Eu em momento nenhum aqui, mas em nenhum momento eu desmereci Jesus, porque é meu ídolo, é o que eu costumo dizer.
eu tenho no partido meu político, a minha família, a fraternidade como bandeira e Jesus como líder. Vamos lá. Entendeu? Uma boa tarde para a Ana Rolf, que está entrando. A Denise Garcia, ela completou agora. Se teve que se preparar por 4.000 anos, foi justamente para conseguir se manter na esfera tão densa como o nosso planeta. Perfeito, Denise. Você falou, sim, que ele não está como espírito puro. Você falou que ele não era o espírito então, puro. olha, quem falou fui eu. Teve uma hora que eu falei, mas aí eu fui corrigido por ele. É assim, gente. Se eu falei, eu retifico o que eu falei, tá? Eu fui mal interpretado e falei de forma errada. Tá. Eu retifico. Não é que eu acho, eu sei. Jesus é um espírito puro. Agora, o que eu afirmo pessoalmente. Tirando do âmbito da Terra, existem outros espíritos que dentro que a da gente não tem escala, ideia. Agora eu vou confirmar, né? Vou decretar, que nem falo. Dentro da escala de espíritos puros, Jesus está num processo evolutivo, onde acima deles tem espíritos que seguem como a sua referência, dentro do universo. Tá? Dentro da escala de espíritos puros. Isso, exatamente. Mas não na referência e como a digo Terra. uma coisa, mais futuramente, né, talvez não na minha vida corpórea, daqui a talvez alguns séculos ou milênios, vamos entender que essa linguagem espíritos puro vai ser sobrepujada sobre outra linguagem, né? Que nem Espírito Santo. Antigamente falava-se em Espírito Santo, hoje já não se fala mais. Então, a gente vai entender. Mas me perdoe se eu, de repente, toquei alguma ferida, assim, né? Desse sentido. A Delmira Ciccone Moutinho fala assim, Deus seria a energia mais pura, onde nós guiamos. E Jesus, Filho de Deus, estaria mais adaptável a nós, seres em evolução. Sim. Tá? É um comentário. A Eliana Fernandes, a Denise Garcia acabou de falar, me desculpe, mas a sua explanação está sendo muito coerente. Lamento. Desculpa, então me perdoa a minha falha. Você já corrigiu, né? Você já explicou direitinho. E está bem claro, está bem claro. A gente não está falando de. A gente está falando de pureza, de um espírito puro, e o espírito que teve de maior ascensão aqui na Terra. Sim. Mas é óbvio que dentro dos espíritos puros deve existir Tanto também. é que você veja. Só que a gente não tem noção disso, a gente não alcança isso. Veja bem, tanto é que veio uma pergunta assim, peraí, mas Chico Xavier não é um espírito puro, né? Então, para a gente perceber como a gente tem uma visão um tanto... A informação da Eliana Fernandes. Jesus governa a Terra e comanda com outros espíritos puros o sistema solar. Está no livro A Caminho da Luz. Tá? Ele tem, né? É que nem você falou dos 5 planetas, não foi? Isso. Você falou, ele tem realmente a sua tarefa em relação aos espíritos puros, não tem nenhum problema. Regina Lago, você disse que alguns espíritos voltaram para planetas mais inferiores. Você deu até o exemplo de reprovação de um aluno. Isso, tá. Então isso que ele estava falando. Agora entendi. Agora entendi. É assim, o espírito ele não regride. Vamos falar do caso de Capela, né, que foi o que nós comentamos. No processo moral e intelectual, o que acontece? Esses espíritos que tiveram em Capela, que estávamos como nós, passando do processo primário, né? Ou seja, no primário, que é regeneração, provas e regenerações para o mundo regenerado, aonde o mal começa a se desassociar, esses espíritos, eles tinham a ganância e o desejo pelo poder muito forte, e não se adaptaram aos conceitos de moralidade e amor daquele planeta. Para não prejudicar a psicosfera, Jesus, que é o governador planetário de Capela, dos planetas de Capela, fez com que esses espíritos eles migrassem para a Terra, eles não perderam o conhecimento dele, eles não perderam aquilo que adquiriram em moralidade, para que nascesse na Terra e através do seu conhecimento eles impulsionaram o nosso planeta. O que eles ajudaram? Eles descobriram o fogo, né, quando eles encarnaram como Neandertais, Cro-Magnon, que eram as raças da época. Eles impulsionaram através do fogo, eles criaram a roda, todas as invenções que na época seriam quase que impossíveis, né, para seres primatas. O que aconteceu? Eles
ao encarnar, eles trouxeram no seu inconsciente perispiritual essas informações. Automaticamente, eles impulsionaram o desenvolvimento, assim como na época dos egípcios, né? Quando no Egito, aqueles que se diziam deuses, né? Que eram os faraós, que sabiam tudo, de tudo, o que acontece? Na realidade, eram capelinos encarnados. E nessa época, uma grande quantidade, segundo Exilados de Capela, o livro Exilados de Capela, uma grande quantidade retornou para o seu planeta porque eles já haviam se melhorado espiritualmente. Então eles não regrediram espiritualmente, eles sim foram utilizar o seu conhecimento para impulsionar outros planetas, para que não se perdesse aquilo que eles têm. Tá bom? Se tiver alguma dúvida, comenta, tá ok? Tá, a Urânia, ela fez um comentário até que muita gente gostou, né? Ela falou, um espírito não regride nos seus conhecimentos, mas pode ir para o mundo primitivo, ajudar a evolução desse planeta. Isso, Urânia, isso aí, perfeito. Tá? Olha, e digo mais para vocês, eu vou falar uma coisa aqui, já que tá polêmica, eu gosto de polêmica, funciona assim, ó. Existe uma coisa chamada segunda morte. O que é a segunda morte? É quando o espírito, com todo o seu conhecimento, regride tão moralmente que ele perde o corpo físico. Corpo físico, eu digo perispiritual, tá, gente? Não podemos esquecer que o espírito é uma energia cujo todo sua vida, seu conhecimento está ali. E o perispírito que forma o corpo físico, eles se tornam ovoides, né? A gente futuramente pode até falar sobre isso. Eles se tornam ovoides e perdem sua forma física. Há muitos espíritos que vêm completamente deformados, não são todos, também não quero que leve isso uma parte genérica, muitas vezes está recompondo o perispírito, porque ele destruiu o perispírito dele. Tá bom? Só para a gente tomar... isso aí dá para Mas pegar, a intelectualidade, vejam bem, é isso que eu quero. Só falei essa parte para aguçar vocês, para que vocês possam buscar... Ou seja, me contradizer. Vão procurar, estudar e me contar. O Edgar Moon tem muitos livros sobre isso. Tem um livro chamado Segunda Morte. O Ranieri fala sobre isso. Então, para que a gente possa debater isso. Perfeito. Porque, na realidade, a intelectualidade ele não perde, mas o corpo físico sim perde. Porque é assim, existe a segunda morte, olha, veja bem, física, tá, gente? Porque nós temos uma morte do corpo físico e temos a morte do perispírito. Tanto podemos ter a desintegração do perispírito por ele estar moralmente, e até esses espíritos que se tornam puros, tem uma fase que chamam de segunda morte, que é quando eles perdem a eternidade do perispírito. Aí sim eles passam para um novo plano, tá? Inclusive, alguns chamam de libélulas, quando eles se tornam libélulas, quando eles perdem a parte perispiritual e se tornam espírito, iniciando o seu processo de pureza. Por isso que eu digo que o espírito puro tem várias etapas. Uma libélula, um ser, o que a gente vulgarmente fala aqui, é quando você, na segunda morte do corpo físico, passa a ter uma eternidade mais forte. E ele se deixa, aí sim, ele não vai mais encarnar. Ele começa a se tornar um espírito puro. É o princípio disso. Por isso que eu falo do espírito puro, tem desde essa fase da segunda morte, até passando pela parte crítica da nossa linguagem, até chegar a um espírito muito mais elevado. É o abismo de Ranieri. Abismo de Ranieri. O abismo de Ranieri, aqui alguém citou aqui, daqui a pouco eu falo. Vamos em frente, senão não vai dar tempo. Não vai dar tempo, vamos embora. Delmira Ciccone Moutinho, Jesus mesmo disse que podemos fazer mais que ele. Sinto que ali ele queria demonstrar a sua simplicidade. É verdade, tá? Verdade. A Eliana Fernandes, respondendo para Regina Lago, Jesus se utilizou de maneira da matéria da terra para formar seu corpo, mas não retroagiu na sua condição espiritual. Perfeito. Obrigado pela ajuda. A Heloísa Inácio fala, concordo com a Urânia Trudes. Perfeito. Denise Garcia Calixto Santos, a referência de Jesus é Deus, nosso Pai. Tá? A Leda Rejane Oliveira, boa tarde a todos. A Denise voltou a falar, Denise Garcia voltou a falar. Dentro da escala de espíritos, que a doutrina nos foi passada, Jesus está na posição crística. Isso. Perfeito. Perfeito, bem falado. É isso aí. Juninho, a Cláudia Ribeiro. Juninho, quanto a não regredismo...
Quanto a não regredismo, será a que aprendemos ao nosso conhecimento, ok? Mas como exemplo, ela está falando de Capela. Em Capela, mais evoluídos, os capelinos também foram expulsos e o conhecimento ficou mais como ser que precisa aprender ainda a viverem para cá, para ajudar na evolução do nosso planeta. O conhecimento ficou, mas ainda precisa evoluir. Sim, essa é a ideia. Verdade. Ou seja, ele tinha um conhecimento, porque normalmente os capelinos, eu ia falar uma coisa sobre Chico e Bezerra de Menezes, mas eu não vou falar, que sabe que o bicho vai pegar aqui mesmo. Mas é mais ou menos assim. Os capelinos, esses que foram vieram de Capela para cá, o que acontece? Eles tinham uma intelectualidade muito grande, o intelecto dele era muito grande, eram cientistas, eram líderes políticos, que nem estamos aqui hoje, né? E que achavam que o dono do mundo, né? Deus no céu e eles na terra. E eles não queriam saber de moral, não queriam saber de amor, achavam tudo uma bobagem, fraternidade, solidariedade, só que não é assim que funciona. Tem que andar junto, intelecto e moral, né? Tem que ter uma balança. E o que aconteceu? Quando chegou esse momento, falou assim, olha, é o seguinte, não dá mais para vocês viverem aqui. Vocês vão ter que aprender a amar as pessoas, respeitar. Então é assim, vocês vão usar todo o intelecto de vocês e vão mandar vocês para um planeta que lá o intelecto de vocês não vai servir por enquanto para nada, a não ser aqueles primordiais. Né? Vocês não vão construir usinas, vocês vão primeiro ajudar o povo que está lá, no mínimo a começar a comer. Que eles não sabem nem como é que faz para comer. Então eles vieram aqui, como o cérebro diminuiu, né, dentro da capacidade de percepção, de cognição, o que aconteceu? Ele falou assim, caramba, eu já vi isso em algum lugar. Aí lembrou, tá, vou pegar essa pedra, vou afiar ela e vou ensinar o meu companheiro lá, ou eu mesmo, eu quero comer. Eu fiz uma pedra, amarrei, peguei um cipó, amarrei numa pedra e fui caçar. O cara olhou e falou, que legal a ideia do cara. E fez também. Então, levou milhões de anos, gente, para que isso acontecesse. Então, esses capelinos chegaram aqui, segundo informações, há 5 mil anos antes de Jesus. 5 mil, 6 mil, 7 mil. Mas eles estão aqui há 20, 30 anos mil antes de Jesus. Sabe por quê? Porque antes dele encarnar, vejam só que eu falo sobre a escala, né? A escala do espírito. Antes dele encarnar, eles ficaram um período na espiritualidade, sabe aonde? Nos laboratórios. Para que o perispírito deles, que estava ali em Capela, fosse adaptado com o perispírito de agora. Isso não levou muitos anos, levou milhares de anos. Até eles estarem prontos para encarnar nos corpos dos primatas, hominídeos. Primata, hominídeo. Tem 2 primatas, o hominídeo e tem os nossos primos aí, os macacos, né? Ok, a Cláudia Ribeira deu risada e falou, Zé, escrevi e o Juninho está respondendo de forma muito mais clara. Obrigado, meu amigo. A Regina Lago, agora eu entendi, obrigado. A Urânia Tru, o livro, ela está lembrando do livro, do Abismo, de Ranieri, né? Ela está lembrando do livro agora. A Denise Garcia fala, a escala espiritual existe e as subescalas espirituais. Da mesma forma, existe no umbral várias escalas umbralinas e com isso tidos estão em evolução. Claro que Jesus está na escala evolutiva, na escala crística, que vai além dos espíritos puros. Agora, quando você fala que Jesus tem acima os espíritos galácticos, isso vem de encontro com outras galáxias que regem todo o universo, que também está em uma escala evolutiva universal. Isso, e assim, uma escala evolutiva, mas concorda comigo, conforme você vai necessitando abrangendo o universo. Gente, nós estamos hoje, para vocês terem uma ideia, eu sei que é uma coisa polêmica e até toda mudança, todo aquilo que foge do nosso, assim, das nossas paradigmas, é meio traumático, e às vezes a gente até cria um bloqueio, né? Um bloqueio, isso é normal. É que eu costumo brincar, o casal pede para mudar de lugar na cama para ver como é difícil, né? Ninguém quer, né? Então, todo aquilo que foge do nosso conceito paradigmático se torna agressivo, né? Veja bem, uma palavra que eu disse deu a entender que eu quis dizer que Jesus não é um espírito puro. E não foi isso que eu disse. O que eu quero que nós entendamos é que Jesus é um espírito a ser seguido. E muitos de nós falam assim, eu jamais serei igual a Jesus. Isso não é verdade.
E se eu achar que eu jamais serei igual a Jesus, eu estarei indo contra a lei de Deus, do Criador, porque Ele quer, contra até o próprio Jesus, que Jesus quer que nós sejamos não igual a Ele, Jesus quer que nós sejamos acima dEle. Tanto é que Ele falou, pode ser igual a mim ou até mais. Então, o que nós temos que entender não é contextuar se Jesus é ou não é o Espírito puro. Nós temos que entender que nós podemos chegar onde Ele chegou e que acima de Jesus, existem espíritos muito mais evoluídos. Porque se eu pegar um foguete aqui e viajar digamos assim, a velocidade da luz, que é 300 mil km por segundo, para o universo, eu vou morrer, nem que eu viva 100 anos, e não vou chegar no final dele e vou ver milhares e milhares de galáxias, e planetas muitos mais. Para vocês terem uma ideia, Saturno, que é um planeta gasoso, lá existem espíritos. Né? Então, é isso que nós estamos entendendo. Em momento algum eu contextuei Jesus, em momento algum eu disse que ele não é puro. Se eu falei que me perdoa, mas não foi entendido. Eu queria te dizer que dentro da escala de espíritos, Jesus está nessa fase. Tá bem explicado já, fica tranquilo. Vamos lá. Iriana Fernandes, a segunda morte também tem outra definição, quando os espíritos se desligam totalmente da vida na Terra. André Luiz. Isso, é o que eu comentei, né? O que acontece? Quando você... Porque para viver na Terra, nós temos o quê? O nosso perispírito, não é assim? Para poder compactuar com a energia e fazer com que o corpo nasça. Porque o meu corpo só nasce... Lembra que o perispírito é a forma da forma. Nós somos a forma da forma, que é o perispírito. O perispírito ele só existe... Porque eu preciso pegar essas moléculas perispiritual para formar meu corpo físico, não é assim? Nós não somos resposta. Se eu não tiver uma célula no perispírito, automaticamente eu não consigo colocar lá para o corpo. Não tem como fazer isso. Né? Ele é a nossa forma. Então, a partir do momento que eu vou me deteriorando, né, perispiritualmente, não fisicamente, perispiritualmente, o meu organismo. Então, quando não existe mais necessidade de estarmos na Terra, realmente ele se desintegra. Aí provavelmente vai se preparar para uma outra etapa da vida. Por isso que nós estamos com essa imagem aqui atrás. Nós já estamos no espaço já. Viajando. Exatamente, já falando, já mudamos para o espaço. Saímos da chuva e fomos para o espaço. Olha lá. A Eliana Fernandes, só para terminar, agora deixa eu dar um bate-bola rápido, senão não dá tempo, meu amigo. Perdendo o perispírito, segundo André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ficamos com o corpo mental. Isso. Perfeito. Eliana, os capelinos vieram para a Terra sob o comando de Jesus para evoluírem moralmente, porque na ciência eles já sabiam mais mesmo. A Eliana Fernandes deu risada, kkkk, a Magali também deu risada. A Beatriz Souza diz, gente, eu estou amando tudo isso. Confesso que eu estou perdida. Estou na primeira série da alfabetização. Eu também. Presente. É mais fácil ir para o espaço. Ó, dá uma olhadinha aqui, ó, vai para o espaço que você vai se achar mais. Todos nós, estamos aprendendo. Eliana Fernandes, o Sol é uma reunião de pensamentos de espíritos puros. Olha aí, que maravilha, que lindo. Gostei, Eliana, parabéns. E a Delmira colocou agora para o final, creio que Jesus é o concurso. E nós precisamos urgente saber lidar com nossos valores. Isso. Poderíamos estar salvando com todo o nosso poder, mas isso só vai na fé, através da fé nos fará capaz disso. Muito entendeu? Bem, é isso bem. aí. Gente, vamos para o final? Vamos lá? Adorei, eu queria dar... Opa, Denise Garcia, último. Newton, aí está a grande preocupação e a responsabilidade de como estamos passando as informações, que precisa ter muito cuidado. E lembrando que muitos aqui estão buscando informações sobre a doutrina espírita. A Denise está falando sobre isso para você. Denise, agradeço, Denise. Olha, de coração, não é demagogia, agradeço muito sua crítica. Eu acho que é importante porque elogio não acrescenta, particularmente assim, a minha pessoa. Eu acho que se você está fazendo uma coisa certa, não precisa ser elogiado porque está certo, está certo. Até porque nós não somos donos da verdade. Exatamente. Tudo isso é estudo. Uma pessoa lê no livro. Exatamente. O Zé tem razão. E eu conto, se 10 pessoas, isso é uma coisa que a gente trabalha na psicologia.
Se 10 pessoas lerem um livro, cada um vai enxergar de um jeito. E é importante que todas possam expor sua opinião. Eu fiquei muito feliz com a sua crítica. Eu acho que tem que, toda vez você... Eu acho que é importante, né? Porque nós estamos lá de cá, é uma colocação particular minha, né? Então eu acho que a minha visão das coisas não é igual a sua. A Eliana está falando que a questão do sobre-sol está no Livro dos Espíritos. Do quê? Aquela que ela falou do sol, que é um conjunto de... Está no Livro dos Espíritos, eu não lembro, estou sendo sincero. Aliás, é a tal história. Quem é que consegue lembrar tudo que está no Livro dos Espíritos? 1014 perguntas. Só 1014, só isso. Eu não lembro, mas... 1014 num, 1019 no outro, né? Mas o legal é isso. Você está dando uma informação e está dizendo que está no Livro dos Espíritos. Eu vou pesquisar. A gente vai atrás e vai buscar. Né? Então, mas eu acho importante. Eu acho importante a gente, isso aqui, é que nem eu falo, logo no começo do NED, eu fui bem claro desde o começo que isso aqui não é aula. Isso aqui não é uma aula. Não é aula. Porque eu não sou professor, né? Eu sou um atrevido que me adiantei Então, isso aqui é um grupo de estudos onde todos participam e todos têm voz ativa. E é importante, aqueles que concordam, é importante, sejam bem-vindos. Mas também serão bem-vindos aqueles que discordam, que é na discórdia que a gente tira realmente um fator importante. A Eliana falou que é a questão 188. Eliana, obrigado, vou voltar, preciso voltar a estudar. Parabéns, hein? Eliana foi muito participativa hoje, parabéns, é assim que tem que ser. Não adianta a gente ficar falando e vocês dormindo aí do outro lado, né? Tem gente... Olha, eu vou te ser sincero, hoje o grupo, né, todo mundo foi atuando muito mais do que as últimas vezes, né? Porque entendendo que eu achei que eu disse que Jesus não é um espírito puro. Eu vou procurar mais algumas coisas que não... Tá bom. Para colocar para a gente... Tem que criar, ele quer dizer assim, tem que criar polêmica para vocês poderem participar. E a gente gostaria... Foi muito bom, gente. A gente gostaria da participação de vocês sempre. É sempre importante. Só para terminar, a gente está estudando junto, Eliana, com certeza. Magali está falando, estou aprendendo muito nessa aula. Cláudia Ribeiro, gratidão, Juninho, por esse estudo, estou adorando. Eu que agradeço pela tua presença e pela amizade sua e do Jô. Presta muita atenção, gente. Vamos lá, rapidamente, para terminar, já praticamente já no fim, só passando para vocês algumas informações importantes. Nós estaremos vai ter aquela live do Chico Xavier de comemoração, e a partir de sábado, às 18 horas, nós estaremos retransmitindo também, tá? O Ceará News estará retransmitindo essa da sábado às 18 horas, inclusive com a participação também do Renato Prieto. Vai ter primeiro uma equipe do Nosso Lar, né, o diretor do Nosso Lar, o pessoal, vai haver essa transmissão, nós estaremos juntos fazendo essa transmissão. Quero avisá-los que terça-feira há polêmica, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não sei se vocês gostam de Umbanda, se não gostam de Umbanda, vai vir o Aristeu Barrote, e o Aristeu Barrote vai nos ensinar o que é Umbanda, e eu vou falar uma coisa para vocês. O Aristeu, às vezes, é mais... Eu não gosto dessa palavra, mas é mais kardecista do que muito espírita que trabalha dentro do seu espírita que se diz kardecista. O Aristeu nos deu uma lição. Vocês vão gostar demais e vão aprender também com ele, que é uma pessoa simples, alegre, e nós vamos, então, terça-feira, nessa entrevista com o Aristeu Barrote. E quarta-feira, no Ceará News Comunidade, estamos trazendo a creche da tia Edna. Dá uma força, estão precisando de muita ajuda. A gente fez uma entrevista aqui, vai colocar o material. Eu gostaria do prestígio de vocês nos nossos programas. Tá bom, gente? Excelente bate-papo de hoje, muito instrutivo, a Regina lá. A Alcina falou, e através da troca de ideias que aprendemos mais. Com certeza. A Beatriz Souza, hoje foi muito produtivo porque vocês foram, né? Eles foram realmente arrasados. Hoje foi produtivo, sabe quem? Graças a Jesus. Falou em Jesus, cria-se uma polêmica, e eu acho maravilhoso, porque realmente Jesus é o nosso modelo de guia. Gente, se nós realmente se propusermos digamos assim, a fazer uma frase que ele nos deixou, só uma frase que ele nos deixou, amar ao nosso próximo como nos amamos a nós mesmos. Nós não conseguimos muitas vezes nem nos amar. A gente muitas vezes, até nisso a gente não consegue. Então, principalmente amar o nosso próximo. Se nós fizéssemos isso, o nosso mundo seria muito melhor. No nosso dia a dia, nossa família, nos nossos conflitos.
Então, eu acho importante que nós realmente possamos aderir a Jesus. Não só, assim, louvar, não só idolatrar Jesus. Isso é... Ele nem quer. Jesus não quer ser idolatrado. Jesus não quer ser louvado. Jesus quer que nós possamos aderir tudo aquilo que ele nos deixou. Não para ele ser louvado, mas para o nosso próprio bem. Porque ele veio nos salvar. Jesus veio nos salvar. Nós ainda continuamos a achar que a salvação que Jesus nos trouxe é a cura da enfermidade física. É a cura da obsessão. Vejam bem, nós queremos que Jesus nos cure daquilo que nós construímos em nós. Porque as enfermidades são consequências do nosso comportamento e dos nossos atos. Os nossos obsessores são aqueles que são afins às nossas atitudes e ao nosso comportamento. Jesus, ele não veio para nos salvar, dar estalo no dedo e remover de nossas vidas. Ele não vai fazer isso, porque nós precisamos aprender. Mas a partir do momento em que aderirmos a Jesus e nós, de alguma maneira, tomarmos a vacina, que é o respeito, não vou falar nem amor, porque o amor é um negócio tão forte, tão poderoso, que vai levar muitos milênios para a gente conhecê-lo. Mas se a gente pelo menos puder conhecer o respeito ao meu semelhante, eu não sou obrigado a concordar com ele de jeito nenhum, não sou. Mas eu tenho a responsabilidade de não discriminá-lo. E, acima de tudo, respeitá-lo sempre, independente das ideias dele. Tá bom? Que Jesus, nesse momento, possa nos abençoar agora e sempre com todo o seu amor. Não saiam ainda, tem a oração do Chico. Tem o Chico Xavier. Vamos fazer uma prece. Então, em vez de fazermos a prece aqui, vamos acompanhar a oração de Chico Xavier. Tá bom, gente? Muita paz no coração. Fique com Deus. Bom final de semana. Procurem sempre lives que tragam, né, um conteúdo bom, próprio, que vá ajudar. Né? Procure ler o livro. Aproveita a chuva. Pega o teu parceiro, pega os teus filhos, fica tudo quietinho, tudo que, né? É hora de a gente ficar tudo, pega aquela pipoquinha, fica em casa e, acima de tudo, vamos trabalhar sempre dentro do nosso íntimo aquilo que temos que melhorar, como o nosso irmão falou. Tá bom, gente? Sintam-se abraçados e acolhidos. Um beijo no coração e assistam agora a oração de Chico Xavier. Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita. Apoio Panificadora Pinheiro Machado, Farmácia Ativa, Tâmega Turismo e Seguros, Securserve Corretora de Seguros, Íntegra Empreendimentos Imobiliários. Gostou do nosso conteúdo? Acessem nossas redes sociais.